Olá, meu querido e amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso aqui no Mato Grosso. Eu sou o pastor Fabiano Miller e este é o 8º domingo após Pentecostes. Nós queremos no dia de hoje aprender matemática no culto. Isso mesmo, nós vamos aprender com o professor de matemática Jesus os sinais principais na matemática de Deus. Que o Senhor possa abençoar a você e o nosso culto. Amém. De quem a te clamar. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meu querido e amado irmão, nós temos que lembrar que todos nós somos pecadores. Jesus ele nos convida a reconhecermos os nossos pecados e confiarmos no perdão que Ele tem a nos oferecer. Por isso, neste momento, eu quero convidar você que mesmo aí da sua casa, você possa se unir a mim e que possamos confessar ao Senhor todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, confiantes no perdão que o Senhor proporcionou para nós com o seu Filho Cristo Jesus. Que Deus abençoe este momento onde confessaremos os nossos pecados. Amado e bom Deus, aqui perante o teu altar nos achegamos para confessar todos os nossos pecados. Sabemos, Senhor, que desde o Éden nós fazemos tudo aquilo que é contrário à tua santa vontade. Seguimos os nossos caminhos, achamos que muitas vezes nós somos o dono da verdade de nossa vida e assim nos afastamos daquilo que Tu tens preparado para nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos que nós não somos nada sem Ti. Reconhecemos que a exatidão do mundo, que a ciência do mundo, que aquilo que muitas pessoas creem ser exato e verdadeiro nem sempre é assim. Porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que está além da nossa compreensão. E Tu és o Deus que nessa compreensão que nós nem sequer chegamos perto, é um Deus também que nos perdoa, um perdão que nós não merecemos. O que merecemos é a condenação ao inferno, mas Tu nos perdoa por amor, ó Deus. E é em Cristo Jesus, o Teu Filho. É através da obra redentora que Ele fez por nós, que nós agora nos achegamos, reconhecemos o nosso pecado e em arrependimento verdadeiro pedimos o Teu perdão. Salva-nos, Senhor, lava-nos no sangue do Teu Filho. Faze com que as nossas vestes possam ser brancas e alvas, assim como a pureza e santidade Tua está presente em nossas vidas. Que assim o Senhor nos fortaleça para vivermos a nova vida que Cristo conquistou para nós. Que tenhamos a certeza de vivermos uma vida agradável a Ti, Senhor,
e quando pecarmos novamente, estende-nos a tua misericórdia, a tua graça e sempre o teu perdão. É por ti, ó Deus, é por ti, ó Cristo, é por ti, ó Espírito Santo, que nós oramos e pedimos perdão por todos os nossos erros neste momento. Amém. Tendo então confessado o seu pecado a Deus, você pode ter a certeza de que o Senhor perdoa quando o seu arrependimento é sincero e verdadeiro. Você foi convidado por Cristo a mudar a sua vida e a viver a nova vida para a qual Ele conquistou a você a vitória com a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Jesus te convida a viver a vida de absolvição que Ele trouxe para você. E eu, como ministro dessa palavra, eu tenho o privilégio de dizer que os teus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo de número 23, um salmo bem conhecido. E o texto bíblico então nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. Busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade, que as almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão e refrigera o coração. A leitura do Evangelho para o nosso culto está em Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 44, onde o texto bíblico então nos diz assim: Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos a um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: Para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50.
Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nesse momento nós temos também o privilégio que Deus nos dá de confessarmos a nossa fé. E nós confessamos então a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o nosso professor de matemática. Amém. A matemática é conhecida como a ciência exata. Nela não existe erro. 1 mais 1 é 2, 7 menos 3 é 4, 5 vezes 2 é 10, 9 dividido por 3 é 3. Toda criança aprende isso desde cedo. E nós sabemos que por toda a nossa vida, a matemática é algo que se faz presente. Estamos sempre somando, diminuindo, multiplicando, dividindo coisas na nossa vida. Estamos sempre fazendo contas. Quer seja o salário para pagar as contas, quer sejam moedas para a gente comprar um pão na padaria, quer sejam pontos do nosso time no campeonato. Enfim, os números fazem parte da vida de todos os seres humanos. Mas o que a gente sabe é que os números sempre são exatos, os números sempre são corretos. Mas será que isto também vale para Deus? Não somos nós que temos um Deus do impossível? Um Deus que é capaz até mesmo de contrariar a lógica e a exatidão até mesmo dos números matemáticos? Quando eu estava ainda na faculdade de teologia, na UBRA, lá em Canoas, nós tínhamos um professor de filosofia que na primeira aula ele disse como seria feita a avaliação daquela turma de teologia. Ele disse que se numa prova nós respondêssemos que 2 mais 2 fosse igual a 5, ele iria nos dar uma boa nota porque, afinal de contas, pelo menos nós sabíamos que se tratava de números. Mas se nós respondêssemos que 2 mais 2 era igual a verde, bom, daí nós estaríamos bem fora do caminho e ele não poderia nos dar uma boa avaliação. E esta analogia, ela logo me veio à mente ao pensar no que o professor de matemática Jesus vem nos ensinar na leitura do Santo Evangelho de hoje. Nós temos um Deus que soma.
Quando nós olhamos com calma todo o contexto bíblico dessa passagem de Marcos, nós vemos que Jesus, ao saber da morte de João Batista, ele sentiu tristeza e procurou ficar sozinho. Ele quis vivenciar o luto que em seu coração estava sentindo. A natureza humana de Jesus sentiu a dor da perda de um ente querido. Mas Jesus, ele viu que maior do que o luto pela morte de alguém querido, era a ânsia das pessoas pelo seu Salvador. Diz o texto que uma grande multidão seguiu Jesus por terra até o lugar aonde ele foi. E Jesus teve compaixão daquelas ovelhas que procuravam pelo seu pastor, e ele atendeu aquelas pessoas. Mas não eram algumas pessoas, era uma verdadeira multidão. O texto bíblico fala em 5.000 homens, e nós sabemos que ainda tinham mulheres e crianças. Nós podemos estimar algo em torno de 10.000 pessoas na presença do Filho de Deus. Por que isto? Porque o nosso Deus é um Deus que soma. O nosso Deus, ele ia somando a cada novo dia os que tinham fé de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Salvador. E Deus, ele sempre gostou de somar. Deus olhou para Adão sozinho e disse: este um sozinho não é um bom número. Vamos tirar uma das costelas de Adão e vamos tornar este um em 2. E assim Deus criou homem e mulher. E sim, não era mais um, eram 2. Mas ao mesmo tempo, estes 2 seriam 1. 1 é igual a 2 e 2 é igual a 1. Confuso, não é mesmo? Mas não na matemática perfeita de Deus. A gente vê em um outro momento, o servo do profeta Eliseu ficou apavorado quando ele viu um grande número de soldados sírios cercando a cidade. Mas o profeta Eliseu, ele ora e pede para que Deus permitisse ver que ele, o Senhor, estava ali, somando incontáveis anjos em favor do seu povo para a batalha. A gente vê Jesus, ao começar o seu ministério, chamando primeiramente Pedro e o seu irmão André. Mais à frente, nós vemos ele chamando Tiago e o seu irmão João. E assim Jesus foi somando, de um por um, Mateus, Filipe, Bartolomeu, Tomé, o outro Tiago, Simão, Tadeu e Judas Iscariotes. Jesus começou com 2, somou mais 2 e depois somou mais 8, tendo assim os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos. E assim foram sendo somados seguidores a Jesus. E assim como relata o evangelista Lucas no livro de Atos, a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Mas o nosso Deus também é um Deus que diminui. Nas aulas do nosso professor de matemática Jesus, nós aprendemos também a diminuição. Mas no ensino de Jesus só existe uma única conta de diminuir. O que Deus permitiu que diminuísse foi a vida do seu próprio Filho na cruz, para trazer assim a salvação para todos. O próprio sumo sacerdote Caifás, ele disse: será que vocês não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que a nação toda seja destruída? Todos menos um. Nós todos, menos o Filho de Deus. O Salvador que morreu para ir diminuir os nossos pecados a zero. O nosso Redentor, ele foi capaz de apagar totalmente os nossos erros e manchas do pecado. Nos tornou mais uma vez puros e santos por meio do seu sangue. Nós somos os responsáveis por este sinal de menos. E quantas vezes nós continuamos a colocar um sinal negativo na nossa relação com Deus? Quantas vezes nós não permitimos que Deus some oportunidades que Ele coloca em nossas vidas? É preciso que cada cristão pare e reflita. Será que eu sou um sinal de menos no meu relacionamento com Deus? Nós falhamos sim muitas vezes. E quando isso acontece, nós corremos o risco de ficarmos negativos quando a conta chegar no final. E cuidado, porque um sinal de negativo na sua fé, no dia do juízo, irá resultar na condenação eterna. E é por isso que nós lembramos que o nosso professor Jesus, ele também ensina que o nosso Deus é um Deus que divide. O nosso Deus é um Deus de amor que quer somar na nossa vida, sim. É um Deus que, para somar na nossa vida, ele subtraiu da equação a sua condição exclusiva de divindade, quando ele se humilhou e se encarnou entre nós como um homem, para assim nos trazer a salvação. E como bom professor que é, agora então ele ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele ensina também que vai existir um momento onde este caminho vai ter uma divisão. Ele vai ser separado. Um caminho aonde Jesus ensina que no juízo final
será o momento onde ele voltará do céu para desta vez cumprir o seu papel de juiz justo, onde o sinal que ele vai trazer será um sinal de divisão. Ao falar sobre o dia do juízo final, Jesus diz: todos os povos da terra se reunirão diante do Filho do Homem, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí a pergunta: você vai ser uma ovelha ou será um cabrito no momento da divisão? Será alguém que sabe que sim, passará por dificuldades nessa vida, sofrimentos, angústias, mas estará sempre ouvindo a voz do bom pastor Jesus, estará sempre buscando acolhimento e forças na sua presença, com a garantia de que por fim vai estar no lado direito? Ou será que você será alguém rebelde que prefere seguir os seus próprios passos, os seus próprios desejos, aproveitar de tudo que o mundo oferece e ao final estar no lado esquerdo, do lado dos cabritos? A divisão acontecerá, e desde agora Jesus nos alerta para que nós não estejamos do lado errado. E por fim, Jesus, o professor de matemática, nos ensina o último sinal que falta na aula, o sinal da multiplicação. O relato do evangelista Marcos hoje ele nos mostra um cenário totalmente desfavorável para esta ciência exata que surgiu entre os homens, a matemática. Os discípulos, vendo que o dia estava acabando, que toda aquela multidão de pessoas estava em um lugar deserto, disseram a Jesus para que os mandasse embora, para que houvesse tempo deles comerem alguma coisa antes da noite chegar. Mas Jesus ele ignora o conselho. Jesus não aceita e decide então testar os seus discípulos. Ele testa para ver até onde iria a confiança deles na divindade do Filho de Deus. E ele pede então que os discípulos deem um jeito de conseguir comida para todas aquelas pessoas. Os discípulos tentaram, e talvez eles até tenham comentado entre eles: o Mestre Jesus só deve estar louco. Somente se multiplicarmos isto que nós temos para que todos possam comer. E então eles voltam a Jesus e dizem: Mestre, tudo o que conseguimos foi isto: 2 peixes pequenos e 5 pães. E eis que o verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele então toma para si a responsabilidade e mostra o sinal de multiplicação. Porque Jesus multiplica o alimento. O nosso Deus do impossível, o nosso Deus de milagres, ele mostra que para ele a matemática não é de fato uma ciência exata. Na matemática de Deus, todos conseguem comer o suficiente para ficarem satisfeitos e chega até mesmo a sobrar comida. O sinal da multiplicação esteve presente desde o início, quando Deus ordenou os animais terrestres, os peixes, as aves e finalmente ao ser humano para que se multiplicassem. Que 2 virassem 4, 8, 16, 32 e assim por diante, até que enchessem a terra. Multiplicar. Este é o sinal que o professor de matemática Jesus quer deixar para nós neste dia de hoje. Um sinal que pode provar que ele é um Deus de coisas impossíveis. Um Deus que está multiplicando as oportunidades que temos de ouvir a sua palavra. Um Deus que está diariamente multiplicando as suas bênçãos em nossas vidas. Um Deus que quer o nosso testemunho, para assim multiplicar as chances dos descrentes virem até Ele e assim receberem a salvação. Multiplicar é o que Deus fará com cada um de nós que permanecermos firmes até o fim. E esta multiplicação de Deus, ela não poderá ser expressa pela ciência exata que nós chamamos de matemática, nem mesmo por números. Será uma multiplicação da sua glória celestial, que Ele repartirá conosco quando chegarmos à vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, para não perdermos as contas no caminho da salvação. Amém. Meu querido e amado irmão, é um momento de você pensar quantas bênçãos você já recebeu com este culto. Você já ganhou o perdão dos seus pecados, você já foi alimentado com a leitura bíblica e também com a pregação da palavra do Senhor. E as bênçãos que nós recebemos do Senhor são tantas que nós nem podemos contar. E uma forma de agradecermos a isso é a forma que o Senhor escolheu também para mantermos a pregação da sua palavra entre nós, através da nossa oferta. Na descrição do vídeo, abaixo, nós teremos também as informações para que você possa fazer a sua oferta, mesmo que você não esteja vindo ao culto presencial. Você pode fazer uma transferência, nós temos aí agora o Pix, nós temos oportunidades de que cada cristão possa cumprir com o seu dever de ofertante para o reino de Deus. E nós lembramos, neste momento, a oportunidade que temos de ofertar ao nosso Senhor pelas bênçãos concedidas. Que Deus abençoe a você e o seu ofertar. Amém.
A cobiça do dinheiro é raiz de todo mal. Cuide o crente verdadeiro, que lhe pode ser fatal. Quantos já se distanciaram do caminho do Senhor e da fé se desviaram, vítimas de angústia e dor. Grande ganho é a piedade dos que creem no Salvador e andam com fidelidade nos preceitos do Senhor. Acham seu contentamento nos cuidados de seu Deus, em provê-los de sustento, pois jamais esquece os seus. Como ao mundo nos vieram, nos ao mundo deixarão. Como nada que trouxeram, nada à tumba levarão. Mas em Cristo enriquecidos, nada mais lhes faltará. Nele estando redimidos, tudo lhes pertencerá. Amado e bom Deus, perante Ti nós nos achegamos neste momento de oração para pedir a Tua graça sobre cada um de nós. Neste 8º domingo após Pentecostes, onde nos ensina por Tua palavra que Tu és um Deus que soma, que diminuiu o Teu Filho, que tem caminho a ser dividido para todos os cristãos, mas é um Deus que multiplica bênçãos em nosso viver. Que nessa matemática perfeita do Reino Celestial possamos encontrar as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Atende-nos, Senhor, conforme o Teu santo querer, que não se faça a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade sobre nós, e abençoa-nos em todas as necessidades de nossa vida. Tu conheces o coração de cada cristão melhor do que cada pessoa, e assim Tu podes conceder aquilo que é o melhor para cada um. Louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, pela recuperação de membros nossos que estiveram positivados da Covid. Incluo a mim mesmo, pastor, que também fiquei afastado algumas semanas por causa da Covid, mas todos se encontram bem e recuperados. Muito obrigado a Deus por essa bênção em nossa congregação. Abençoe aqueles também que passaram por outros problemas de saúde. Abençoe aqueles que estão em processo de recuperação de algum problema que enfrentaram. Abençoe os relacionamentos. Abençoe as pessoas de nossa congregação no trabalho da igreja, no trabalho do testemunho de fé, no trabalho de assistência social para os necessitados, no trabalho de ensinar que Cristo é o Salvador. Faça com que nós possamos somar forças ao Senhor para que mais e mais pessoas venham a conhecer a verdade e possam ser salvas. É em Teu santo nome, Senhor, que nós oramos neste culto. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós estamos concluindo o nosso momento de culto. Foi um privilégio ter a sua companhia comigo para louvarmos juntos ao nosso Senhor, para aprendermos a matemática de Deus, a matemática perfeita, que passa até mesmo a ciência exata que o ser humano tem. O nosso Deus é um Deus que multiplica na nossa vida, que possamos sair agraciados com essa verdade em nossos corações. Eu quero também lembrar a você, meu amado irmão, que é importante você curtir e compartilhar a página da Congregação Bom Jesus. Nós temos diversos materiais que nós produzimos com muita alegria, com o coração voltado a você que aproveita o material que nós produzimos da Palavra do Senhor. Então curta, compartilhe,
faça com que essa mensagem também possa chegar a outras pessoas. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Lá também as nossas programações estão sendo postadas. De avisos da nossa congregação, das atividades regulares da congregação, estão na descrição desse vídeo, você pode acompanhar abaixo. E aí você também pode, assim que possível, participar daquilo que está disponível para você aqui em nossa congregação. Que Deus então lhe dê uma abençoada semana, que Deus lhe acompanhe e que possamos ter a sua presença conosco no próximo culto. Que Deus assim esteja com você. Amém. Protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua